Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, hoje eu tô com o Glauco Diógenes, que fala muito sobre design e futebol, e você já deve ter visto aqui outras entrevistas, né? E o primeiro ponto para eu trazer alguém aqui para entrevistar tem que gostar de futebol. O Glauco também gosta, só que cada um gosta de um jeito ou entra no futebol de um jeito, e é assim que eu começo a entrevista. De onde vem sua paixão no futebol e como é que você começa a trabalhar com futebol a partir disso? Olá, Rodrigo. Olá a todos que estão assistindo a gente aqui de manhã, de tarde ou de noite. Obrigado primeiro pela oportunidade, pelo convite. Pois é, né? Essa paixão que nos move de maneiras distintas, como você bem pontuou. Nunca tinha ouvido falar essa expressão mesmo, mas cada um gosta de um jeito. Cara, eu comecei a gostar do futebol um pouco mais tarde, assim, né? Família de São Paulinos e tal. Eu, no primeiro momento, era mais do videogame. Não gostava tanto de futebol, ó, que heresia. Mas depois dos 11 anos e depois das campanhas do São Paulo, eu que até cheguei a torcer momentaneamente para o Santos um período só para ser do contra ali da família, me encantei com aquele time, comecei a acompanhar e comecei a gostar até para poder estar mais próximo da minha família, né? E sempre gostei também muito de videogame, de jogos, de atividades lúdicas. Então eu ia intercalando na fase da adolescência muito videogame, muitas histórias em quadrinhos, HQ também, que eu sempre gostei bastante, sempre gostei de desenhar. E uma das coisas que me atraía muito no futebol era a questão que me atrai, né, até hoje, é a questão dos uniformes, da estética, né, do design, da construção imagética do jogo, né, tudo que norteia. É muito impressionante quando acho que todo mundo que está assistindo a gente que gosta de jogo, que já foi ao estádio, eu acho que essa primeira impressão de ir a um jogo de futebol em loco, né, ao vivo, de pisar pela primeira vez no estádio, de ver a torcida pela primeira vez, é uma sensação muito potente, né? Então ela acabou me viciando. A primeira vez que eu fui no estádio foi para assistir São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Eu era fã do Zete, esse jogo era em 96. O Zete entrou com o Pedro lá, o filho dele, no colo. E foi no Pacaembu. E o Pacaembu tem uma arquitetura muito única, né? Muito bacana. E aquilo me impressionou, assim, desde a primeira vez que eu pisei no estádio. Então, sou apaixonado pelo esporte e pela estética, né, do futebol, que é, sem dúvida nenhuma, uma estética muito bonita, né? Muito. Por isso que ela é tão hipnotizante, né? Eu, por coincidência, também comecei a gostar de futebol depois. Eu gostava mais de Fórmula 1 e de videogame antes. Mas a Fórmula 1 é mais por causa do meu pai. Meu pai gosta muito e eu já acompanhava videogame, mas eu aprendi regras de futebol no videogame, não no jogo, depois que eu comecei a gostar de futebol. Mas quando eu lembro do seu trabalho, a primeira vez que eu lembro pela ESPN, que você começou a fazer algumas aparições lá, tudo. Mas eu acho que é curioso como hoje você virou a pessoa que fala, pelo menos no Brasil, sobre design e futebol. E, sei lá, acho que você virou uma referência nisso nesses últimos anos. Como é que você percebeu e quando você percebeu que você podia aliar essas duas coisas, essa sua paixão pelo futebol com esse seu olhar diferente do mundo e esse estudo que você fez de design, essa sua área? Cara, pô, perfeita a pergunta. Obrigado pela pergunta mesmo. Sempre quis responder sobre isso. Então, exatamente por um pouco dessa questão da estética, né, que você falou, mas eu entendia também que, principalmente aqui no Brasil, traçando um paralelo com o que já é praticado, principalmente na Europa, né, há mais de 30 anos, e até a própria construção do design dentro do Japão, na formação da J-League, essas questões, por exemplo, de regramento, manual de identidade, uma das preocupações que a torcida sempre tem e que virou muito assunto entre torcedores, para além do jogo em si, né, do que acontece taticamente, das disputas entre treinadores, hoje em dia os torcedores eles acham cada detalhe para poder colocar a supremacia do seu time em relação ao rival. Né? E o design é uma ferramenta fundamental para você conseguir também estabelecer isso. Por exemplo, sempre que as camisas de times vão ser lançadas, você acompanha as redes sociais, você vê que tem uma movimentação, tem um frenesi, há uma expectativa, as pessoas criam uma ansiedade para poder saber se o que foi feito no ano vigente vai superar o que foi feito no ano passado, se vai ter alguma relação com alguma efeméride. Então, eu sempre identifiquei essa possibilidade e sempre quis trazer essa minha expertise, né, de ser designer para dentro do esporte.
E eu comecei a trabalhar dessa forma, tentando levar esse conhecimento para os clubes, principalmente para o clube que eu torço, que é o São Paulo, mas para o futebol em geral, a partir dos anos de 2007, 2008, que é quando eu conheço o ex-assessor de imprensa do São Paulo, que era o Juca Pacheco, através do Arnaldo Ribeiro, que me passa o contato. Eu liguei para o Juca durante 1 ano para ele poder me atender. Acho que ele não aguentava mais receber ligações minhas, e aí ele finalmente resolveu me dar uma chance, a gente conversou, ele gostou de mim, tanto que ficou uma amizade até hoje, e ali ele me abriu as portas do clube. E foi um momento perfeito, porque o clube estava com uma necessidade realmente de começar a aplicar essas metodologias, né, e implementar essas metodologias dentro da sua estrutura. E lá dentro eu acabei conhecendo o Rui Branquinho, que é um publicitário super famoso, que ajudou muito o clube, inclusive, a Juliana Carvalho, que encabeçava um grupo de São Paulinos notáveis que traziam ideias criativas para poder implementar. Para você ter uma ideia, naquela época o YouTube estava começando a ser uma possibilidade de pensamento do clube ter um canal no YouTube, porque já estava começando a monitorar o que estava acontecendo fora do Brasil e os canais de YouTube, né? Times de fora também já começavam a pensar nessa possibilidade. Então você tinha uma reunião ali de pessoas muito interessantes que traziam ideias para poder contribuir de maneira até pro bono para o clube. Eu acabei fazendo alguns cases nesse período, a partir de 2010. A gente criou a identidade visual do Morumbi 50 anos, né? Hoje Morumbis. Mas quando o estádio fez um aniversário de 50 anos, a gente reuniu várias ações ali que incluíam ilustrações, a parte de, como eu falei, de identidade visual. Então, a gente desenhou personalidades nos ingressos do São Paulo que ajudaram a construir a história do Morumbi. Então, tinha o Papa João Paulo II, tinha a Madonna, que agora vai fazer um show na praia de Copacabana, mas que tinha feito um show importante naquele período e foi motivo de disputa entre o São Paulo e o Palmeiras naquela época, né? Lembra dos ingressos do show de Madonna? O pessoal pode pesquisar. Então, eu comecei a fazer, a partir daquele momento, uma série de projetos para o clube, que me deram uma notoriedade importante. Acabei indo para a televisão, e depois disso criei o canal no YouTube, que hoje é onde eu falo, eu abordo, né, que chama o É Quarta-feira, também por conta do grito da torcida, né? O É Quarta-feira, o nome é por conta dessa busca da excelência, que é a exigência da torcida nos jogos de Libertadores. E aí eu criei o canal, e no canal eu abordo essas questões. Então eu explico por que o escudo do Atlético Paranaense foi mal feito e é inspirado no que a Juventus de Turim fez na Itália. Né? Explico por que as camisas do São Paulo da época da Adidas, agora recentemente, não conseguiram ter o cuidado que era exigido. Falo sobre os times do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, eu percebi que existia essa demanda também por parte dos torcedores de entender um pouco mais a respeito desse assunto. Porque às vezes a gente vê coisas, mas a gente sabe o que é, mas a gente não sabe nem como é, nem como foi feito, né? E eu vejo muito nos seus vídeos que você, principalmente esse daí dos escudos, você faz toda a pesquisa de todo o projeto que eles fizeram para chegar naquele caminho. E quando você vê isso, eu não sei se todos os clubes mostram, se todos os... Hoje é mais fácil, né, de você encontrar esse tipo de coisa. Mas quando você consegue ver todo o processo, você consegue entender aonde deu certo, onde deu errado, né, de qualquer forma. E claro que, por mais que seja gosto, ainda assim é um trabalho de projeto, né? Então, um projeto ele pode ser errado, mesmo que seja por base em gosto, porque ele pode se basear sei lá, parâmetros errados ou não levar em conta outros parâmetros, né? E quanto Não, tempo... perfeito. Desculpa. E só para finalizar, quanto tempo você costuma demorar para fazer um vídeo desses sobre algum assunto mais específico, uma camisa mais específica? Porque eu acho que tem que ter bastante estudo, não só para você falar, mas para você poder explicar de onde vem tudo, né? Perfeito, não, ótima pergunta. Ó, com relação à questão realmente que você falou do gosto, é exatamente disso que eu tento fugir, seja trabalhando como designer e oferecendo a expertise quando contratado, mas também na questão da análise. Por ser designer, o que acontece? Além de eu entender a metodologia que foi implementada, que foi aplicada, eu consigo pensar com a cabeça do criativo. Então, eu vou acabar trazendo, por mais que a produção do conteúdo tenha um viés também de estruturação de conteúdo que flerte com o jornalismo, no que se refere à parte criativa, eu consigo trazer alguns insights e algumas visões
que o público leigo comum não vai conseguir, porque eu vou saber o que o cara pensou, qual foi a referência que ele usou e qual que é a ideia por detrás daquela forma, né? Porque às vezes tem algumas coisas que estão implícitas, e isso que acho que é o legal que a galera curte no canal, que assim, tem coisas que você cria, que você faz na criação, que elas não necessariamente têm que estar expostas. É meio que um segredo ali, sabe? Um código velado do designer. E eu acabo servindo mais ou menos como esse Mr. M que conta o segredo por detrás do truque da mágica. Os designers, em geral, obviamente não vão curtir, mas o público, em geral, que tem curiosidade a respeito de como aquilo é feito, ele adora. Então, eu acabo atuando meio que nessa área. E respondendo a sua pergunta com relação à produção do conteúdo, cara, no começo eu chegava a demorar até, sei lá, 48 horas para fazer um vídeo. Primeiro porque, obviamente, por mais que eu tivesse o viés da comunicação, eu não era um comunicador como sou hoje. Você vai... Não tem jeito, é começar do zero, né? Então, você vai pegando a manha, vai estudando como é que outros criadores de conteúdo atuam. Estudei muito, fiz uma imersão mesmo no mundo do YouTube, participei de workshop, ia naqueles eventos que chamavam YouPix e tal, para ouvir os youtubers falando. Então eu fiz realmente esse deep dive, né, que é o termo que se usa aí no mercado corporativo, de mergulhar profundamente, porque eu queria fazer bem feito. Então, assim, por exemplo, a parte do roteiro, só de pesquisa, em média, nos primeiros vídeos, eu levava, sei lá, umas 3, 4 horas, pesquisando, estudando, checando na origem, na fonte, em outros sites que eram sites de confiança. Depois eu ia para a parte de escrever o roteiro. Meu, era uma loucura, porque assim, eu tenho até hoje as páginas assim. Tinha roteiro que dava 4 páginas. Aí eu ainda imprimia o roteiro, olha que doideira. Imprimia o roteiro, lia, né, decorava o que eu mesmo havia escrito, e na hora de ligar a câmera, eu falava com uma linguagem natural. Então, assim, chegou a ter vídeos que eu levei, sei lá, era bizarro, porque estava também no começo, você tá naquele gás, né, naquela fome. Cara, eu cheguei a fazer vídeos que levou, sei lá, 72 horas para ficar pronto, da gênese da ideia até a conclusão, né? Porque depois que você faz todo esse processo ainda de pesquisar, gerar o roteiro, e a galera fala, não, youtuber é vagabundo, é fácil. Mas assim, fazer o roteiro, pesquisar, escrever o roteiro, gravar, né? Aí depois você tem toda a parte de edição, que eu editava bastante, botava muita ilustração. Você pegar os primeiros vídeos do canal, tem vídeos que tem mais de 100 ilustrações de imagem e tal. Então dava um trabalho absurdo. Aí depois ainda renderizar, subir, que é todo o processo, né? Renderizar o vídeo, reassistir o vídeo para ver se não teve nenhum problema. Sobe o vídeo na plataforma, que era o YouTube aí, título, thumbnail, tem que fazer as artes da thumbnail, tem que fazer a descrição do vídeo. Cara, bom, você sabe disso, você trabalha com produção, então era uma loucura. Hoje, obviamente, eu tenho muito mais facilidade, então eu vejo quando sai o produto em si, seja o escudo, seja a camisa, seja o que for, então eu leio as matérias relativas rapidamente, já vou organizando alguns tópicos ali só no Notes mesmo, coloco alguns tópicos principais, e aí eu começo a abrir a câmera, já faço a análise, também criei uma estrutura, que é onde eu estou aqui agora, que eu montei dentro do meu apartamento, que é uma estrutura bem bacana, assim, do ponto de vista de produção de conteúdo, tenho equipamentos bem avançados, assim, que também facilitam, e eu já deixo o setup, né, a estrutura dos equipamentos meio que pré-ajustadas para facilitar ao máximo esse processo. Então, hoje eu consegui reduzir de uma maneira bastante significativa a parte de impacto de produção. Ainda está um pouco longe do que seria o ideal, mas para maximizar isso agora, só com uma equipe maior mesmo. Eu ia puxar esse assunto depois, mas até para falar sobre tempo, a gente fala hoje muito, inteligência artificial. Hoje no design, acho que já se usa muito, mas se usa hoje também na produção de camisas, uniformes, essas questões. É algo que pode ser usado com o tempo? Como é que você vê isso? Porque eu acho que as inteligências, normalmente, eles são muito senso comum, né? Tanto em opiniões quanto em construções. Acho que camisa de futebol, essas coisas precisam ter algo com mais identidade. Você acha que isso pode acontecer com o tempo? Já vem acontecendo? Cara, perfeito. Já vem acontecendo, já tenho monitorado algumas coisas lá na gringa.
o que tem acontecido do ponto de vista das inteligências e sabendo utilizá-las, eu mesmo utilizo bastante para, não só para o design, né, mas uso também para a parte de produção de conteúdo, produção de cortes automatizados, que dá para você fazer um bom trabalho e ganhar bastante tempo, principalmente quando você tem uma equipe enxuta, que é o meu caso, né? Na parte de produção, eu tenho pouca gente me ajudando. Eu faço bastante coisa ainda. A ideia é ampliar a equipe. Mas respondendo a tua pergunta, por exemplo, você pode usar uma IA generativa de imagem e fazendo um prompt bacana para pesquisar, por exemplo, sei lá, pesquisar, gerar padrões gráficos de formas geométricas que façam referência ao que se praticava nos anos 80, tendo como base a camisa da Holanda de 88, por exemplo, entendeu? Então ele vai lá buscar lá na base de dados, obviamente que ele vai te trazer algumas coisas que você vai ter que descartar, porque obviamente a inteligência ainda está numa fase, por mais avançada que esse boom que deu durante o período pandêmico, mas ela vai te trazer alguns resultados que você pode até extrair e usar como linguagem, né? Ou fazer uma mescla criativa, sei lá, você já tem uma ideia de caminho que você vai seguir. Por exemplo, uma coisa que eu sempre pesquiso e que é uma coisa que eu sempre gostei e até ajudei a desenvolver, é você fazer pesquisa de tendência, principalmente usando moda, pesquisa de tendência usando comportamento e tal. Então, isso vai te dar um parâmetro do que está acontecendo no mundo, porque muitas vezes a tendência, cara, ela nasce no jovem ali, né, no cara que quer existir. E os trend watchers, que são esses caras que ficam analisando o que vai surgir como tendência, eles ficam prestando atenção nos comportamentos humanos, principalmente da galera mais jovem que está consumindo música, que está indo para festival, que está dentro do contexto de moda, de comportamento, e dali vai sair alguma coisa fatalmente que as marcas vão se apropriar. Porque, sei lá, às vezes nós já fomos, você é bem mais jovem do que eu, né? Mas eu também já fui jovem. Às vezes você vai lá, bota um jeito diferente de usar uma corrente, ou bota um adereço no óculos, ou alguma pulseira que você está usando, alguém bate o olho, identifica aquilo ali como uma coisa que é bacana, que de uma certa maneira tem a ver com a forma como ele se vê no mundo, uma forma de expressão, e putz, vá lá, esse cara já chega, já vai procurar o que você está usando e vai implementar com a visão dele. E aí você já tem uma tendência sendo criada. É muito louco, mas é literalmente assim que nasce. Exemplo, as correntes por cima das camisas. Cara, eu comecei usando isso aqui com dog tag em 2004, entendeu? E aí, enfim, hoje voltou. Então tem esse ciclo também. Então tem muito dessa coisa de você, às vezes, usar uma tendência para a marca identifica esses padrões comportamentais e ela passa a implementar isso daí como uma ferramenta de implementação de marca para poder deixar mais competitivo e criar soluções novas. A gente vê hoje o Endrick, que é um jogador que eu acho que ele lê um pouco esse lado e tenta usar, sei lá, ele chega na seleção com uma roupa estilo antigo, mas ao mesmo tempo mais nova. Ele vai jogar e fica com a gola levantada, assim. Ele é um cara que acho que pensa um pouco nisso, não sei se é ele ou a equipe dele, assim, mas é nesse sentido que você está falando, né? Exatamente. O exemplo do Endrick que você trouxe é um exemplo muito feliz e é perfeito. Por quê? Porque ele é muito bem assessorado nesse sentido. Ele está sendo construído para ele ser a antítese do que é o Neymar. Tá claro ali. Tem um projeto de construção de imagem dele que está muito voltado para a construção dessa antítese. Então desde a parte comportamental, body language que ele tem, tipo de cabelo que ele utiliza, corte de cabelo. Por enquanto ele não tem tatuagens, pelo menos não que eu saiba. E essa coisa de usar esse retrofuturismo. Então, com certeza, na hora de se construir o estilo dele, ele está sendo assessorado por algum stylist. Fatalmente, a equipe que cuida da imagem dele está trabalhando com essa questão do stylist. E eles estão fazendo essa construção de uma imagem baseada muito no que eram os jogadores dos anos 50, 60, 70, né, e até 80, que estão no imaginário coletivo e que são uma referência, principalmente para a galera mais velha, no sentido de comportamento. Pô, os jogadores, hoje em dia a gente vê muito isso, né? Pô, os jogadores não tinham tatuagem, não faziam os cabelos que fazem, não tinha chuteira que tem, jogavam para caramba, não ganhavam o que esses caras ganham. Então, com certeza,
com grande certeza, existe todo um trabalho de branding em volta do Hendrick, que é para blindar, direcionar a imagem e também trazer, invocar esses tempos quase que imemoriais, remotos, de um futebol brasileiro que trazia orgulho para a população, né? Indo de acordo com os valores da população. Então, é uma estratégia muito bem pensada e muito inteligente, e que ele abraça até organicamente por conta de estar no TikTok. E o TikTok é uma grande fonte de referência também, de tendência. Para quê? Para você buscar esse tipo de, como que eu posso dizer, de suporte de marca para poder implementar na condução da carreira dos atletas, né? No futebol a gente sempre teve os times sendo representados por identidades, né? Até porque quando você começa a jogar você precisa saber quem é quem, mas cada vez mais isso foi crescendo. E tem uma curiosidade no esporte que o sucesso às vezes credencia não, mas valida um tipo de uniforme, por mais que na época o pessoal achasse que fosse feio, né? Assim, e às vezes até vira tradicional e passa a se usar, sei lá, até o Palmeiras, da época da Parmalat, não acho que aquele é o melhor período de camisas do Palmeiras em desenho, mas muita gente gosta porque foi um período vitorioso. A própria camisa da Holanda de 88 que você mencionou, na época que ela lançou, muita gente meio que não gostou dela. O Bragantino, nos anos 90, passou a usar aquela camisa carijó. Ali, na verdade, ganhou até quando não usava ainda, mas foi um período que marcou muito a história. Então, às vezes essas camisas acabam marcando não necessariamente por terem um melhor design, ou às vezes muito mais por ter vencido. Mas acho que o contrário também vale, né? Que nem o Venezia é um time que as pessoas nem sabem quem joga, não sabem direito em qual divisão está, hoje ele está na segunda divisão, mas todo mundo passou a querer ter uma camisa do Venezia. Então, como é que é usar o design também no outro sentido, para você tentar trazer o público para você, mesmo se você não está ganhando em campo? Cara, perfeito, ótima pergunta. É exatamente, é muito isso do que você falou. Tem muito dessa associação, como nos exemplos que você utilizou, que a camisa ela entra no imaginário, penetra no imaginário, à medida em que os times têm uma boa performance e acabam, do ponto de vista de memória afetiva, produzindo não só performance, mas também resultado esportivo, e aí é a melhor combinação possível, né? Versus uma parceria de sucesso que foi hegemônica durante um período mais curto do que o Palmeiras tem vivido hoje. Então, você tem uma licença poética para você vilipendiar a identidade, até porque aquelas listras brancas era em relação ao leite, né, da Parmalat, que era a fornecedora de laticínios que virou parceiro do Palmeiras na década de 90, né? Da mesma maneira que você falou o Venezia. O Venezia, o design aqui nesse caso, ele é utilizado para você traduzir o que seria um lifestyle. O Venezia, ele não é um time que ele tem potencial competitivo, tanto que ele está na segunda divisão, ele está sempre flertando entre a segunda e a terceira, às vezes está na primeira, mas ele não é um time que está ali dentro do campeonato italiano, que foi clássico, como é Milan, como é Juventus, enfim, como são os grandes times que, ou mesmo Napoli, Roma, que às vezes oscilam, né? Tem uma temporada incrível por conta de uma geração ou de um elenco que é montado, vão lá, performam e ficam campeões. Ele não, ele é um time que ele parte de uma premissa de lifestyle. Ele está numa cidade que, putz, é super atípica, é uma cidade ícone do mundo do ponto de vista de turismo, é uma cidade que está no imaginário coletivo do universal, é uma cidade que tem toda uma questão onírica, né? Quem já foi para Veneza, já tive a oportunidade de ir para Veneza, você vai para lá e é como se você tivesse sido transportado para um outro planeta. É muito impactante a primeira vez que você chega na cidade pelo mar Adriático, você chega de trem e tal. Eu cheguei de trem, no caso, né? Então, assim, você tá ali, é uma coisa que você sempre viu pela TV, pelo filme, por livro, e quando você realiza, tá no lugar, é muito impactante. E o Venezia se apropria muito disso. Os elementos gráficos são dentro dessa questão das gôndolas, né? Da parte arquitetônica, dos símbolos até heráldicos da cidade, que são as cabeças de dragões que eles têm ali e tal. Então, formando o V e ao mesmo tempo faz faz o formato da gôndola, né? Então, ele entra dentro desse viés, ele vira um time cool, ele se posiciona estrategicamente
dessa forma, de uma maneira muito inteligente, que ele vai ser fashion, ele vai ser cool, é uma camisa rara que dá para você usar para você ir até num evento de gala, a pessoa vai olhar, ué, que camisa que é essa? Ah, do Venezia. Venezia? Que time que é isso? Então ele acaba angariando essa simpatia por conta desse outro contexto. E aí, só para finalizar, pegando o gancho que você trouxe da Holanda, que foi muito feliz, ali, e do Bragantino, ali você tem o que a gente pode chamar de uma era de experimentação gráfica propiciada pela tecnologia, que é a transição mesmo do tecido, né, algodão, do tecido orgânico, para o tecido sintético. E nessa questão do tecido sintético, você começa a ter uma amplitude do ponto de vista industrial e que possibilitou para os designers da época, no caso foi uma designer que fez isso, né, uma designer que ficou muito famosa por fazer essa camisa, fez outras camisas também igualmente famosas do período, mas você dá a possibilidade de ferramenta para os criativos explorarem alternativas que antes não eram viáveis. E ali é feito para chocar mesmo, porque é uma disrupção. Você pega um elemento gráfico que é do Escher, né? Você pode, quem estiver assistindo, a gente pode pesquisar, que é um artista holandês que gostava de brincar muito com essa questão do ilusionismo, né, da ilusão de ótica, que você tem aquelas escadas que a base dela é de um jeito, mas o topo é outro, e não acaba nunca. Então ele brincava muito com essa questão da ilusão de ótica, e a padronagem da camisa, ela vai um pouco de encontro nisso, né? Ela pode ser a penugem do que seria, você está usando uma camisa da Holanda aí, do que seria os leões que fazem parte da camisa da realeza holandesa, e ao mesmo tempo ter algumas setas que você consegue identificar ali em subida, né, que forma uma questão até conceitual de ilusão de ótica, dando uma conotação de que a seleção Orange estava subindo, né, estava ascendendo. Então, você tem várias maneiras de usar o design como uma ferramenta para comunicar e para potencializar esse tipo de situação, né? E é isso que a tecnologia permite para a gente. O design que não é só para ficar bonito, né? Mas é para ele representar alguma coisa, né? Quando ele é bem feito, você consegue fazer mais do que só representar um uniforme que você considere ele como bonito, né? Você consegue representar mais coisas. E eu acho que quando você tem mais tecnologias ou mais capacidade de fazer as coisas, você tem mais essa possibilidade, né? Como a gente vê, sei lá, acho que no Brasil nos últimos anos a gente sofreu muito com aquele problema de padronagem que era repetido de modelos, principalmente a Nike, acho que a Adidas também, de clubes de fora que vinham para cá, só trocava a cor e botavam o escudo. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco disso nos últimos anos. Acho que agora já é um pouco menos, né? Até com as marcas, sei lá, tem muita marca que vem para o Brasil para ser exclusiva de algum clube, né? Sei lá, New Balance hoje no São Paulo. Né? Por mais que ela tenha passado pelo Bragantino por um período, ela hoje é do São Paulo. Você acha que hoje tem as pessoas têm um critério maior na hora de avaliar uma camisa ou de ver uma camisa? Eles não querem mais alguma coisa que seja repetido, replicado, como eles começaram a fazer um tempo atrás? Sem dúvidas, sem dúvidas. O público, né, o consumidor em geral, até por essa questão que eu abordei contigo no começo da nossa conversa, ele está muito mais parametrizado de informações, né? O meu canal tem essa função aqui no Brasil, e isso é muito louco, porque a proporção de pessoas que eu encontro dentro dos estádios e tal, que vem falar comigo, que gostam. Ontem mesmo estava no jogo, a gente está gravando aqui depois do jogo entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, e a galera vem abordar, fala, poxa, eu gosto muito do teu canal, deixei de comprar camisas, deixei de comprar camisa pelo que você falou, passei a comprar uma camisa porque você falou, isso é bem gratificante. E as pessoas, assim, estão mais exigentes, né? Até porque, obviamente, a camisa, ela virou um acessório de moda, então ele é um complemento do guarda-roupa, não só dos torcedores, mas das pessoas em geral. Você tem um movimento de moda, né, de aceitação da camisa de time como um elemento de moda importante, até de referência para a própria indústria da moda se aprimorar, e isso, obviamente, acaba agregando valor para o futebol, mas também trazendo informações, consequentemente, vamos dizer assim, a contrapartida por parte da torcida é uma exigência maior, uma pesquisa maior, né? Porque, obviamente, a internet também está aí para isso, e o torcedor consumidor que consome seu time local aqui do Brasil, ele também tem algumas preferências em outras ligas, né? A própria Premier League, você tem uma base engajadíssima de torcedores
específicos de vários times e de até celebridades que alegam que torcem para esses times. Então, você tem sim uma galera reclamando um pouco desse processo que existe hoje em dia, que é um processo que ele está sendo readequado para atender essas demandas. Você tem, obviamente, uma produção em escala muito maior. Hoje em dia é o que a indústria chama de fast fashion, né? As camisas de time elas têm uma mudança muito mais rápida do que acontecia há 10, 15, 20 anos atrás, nem se fala. Você tinha, às vezes, camisas que duravam 3 temporadas. Hoje em dia, poxa, você tem 3 camisas por temporada, né? Diferentes. Então, numa temporada, né, no ciclo de troca, você vai ter 3 uniformes diferentes, aí se você pegar o período de um ano. Então, sim, o público está mais exigente, ele cobra diretamente as marcas dentro dos seus perfis, as marcas já entenderam isso, e elas estão tentando equilibrar a produção em alta escala e atender as demandas de mercado que hoje são mais exigentes e que tem uma recorrência maior, mas ao mesmo tempo preservando as identidades, o que é super importante de cada um desses clubes e trazendo elementos aí de moda para agradar a galera mais jovem, né? Até falando sobre essa parte, o Messi, quando ele vai para o Miami, ele passa a usar uma camisa rosa, que em futebol quase ninguém usa camisa rosa, e eu cheguei a ler que a marca Adidas ela não tinha mais como fazer o uniforme, porque acabou o tecido da cor rosa, de tanto que eles compraram a camisa do Messi. Então, o mercado às vezes também não está preparado para o que vai acontecer, porque acho que a Adidas, quando tem o Miami, ela nunca imagina que pelo menos naquele período que o Messi vá para lá, e aquilo vai virar uma nova tendência, né? Porque às vezes a pessoa nem vai acompanhar tudo, mas sabe que o Messi foi para aquele time, vai usar. Vários times da Arábia Saudita também passaram a usar, então hoje é muito ligado a personalidades, né? Tanto que jogadores às vezes têm mais seguidores do que muitos clubes, né? Perfeito, exatamente isso, né? Esses atletas, esses super atletas como é o Messi, como é o Cristiano Ronaldo, eles têm uma questão de influência de comportamento absurda, né? Então é o tipo de corte de cabelo, o tipo de tatuagem. Isso começa um pouco lá atrás ainda com o Beckham e com o Ronaldo, mas se solidificou de uma maneira absurda com os 3 maiores jogadores dos últimos 15 anos, que são o Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, né? Não necessariamente nessa ordem, mas enfim, eles acabam virando realmente influenciadores comportamentais, por isso que eles são tão cobrados. E aí, isso que você falou faz todo sentido, porque os clubes da Major League Soccer, da Liga Americana, eles foram concebidos também muito dentro desse viés da J-League, de design, que você usa cores que são cores que não são cores que pertencem, né? Como diria o Vanderlei Luxemburgo, não pertence ao futebol. São cores que estão atreladas muito mais a uma questão de moda, ou as cores, no caso do Miami, isso é muito claro, vou até fazer um vídeo sobre o escudo, mas todo o contexto de criação desses clubes é de estar vinculado muito umbilicalmente ao que é a cultura da cidade em que eles estão inseridos, né? Então o rosa não é por acaso, o rosa é por conta do entardecer lá de Miami, os flamingos e tudo mais. Então, quando você cria essa coisa que tem um forte apelo fashion, e rosa realmente, tirando, sei lá, o Miami, você tem acho que um time lá na Itália, que eu não lembro agora o nome, acho que é o Livorno, não lembro. Que No tem. Japão tem também, acho que é o Tizan, alguma coisa assim, que também usa rosa e azul, acho que é alguma coisa assim, mas é bem difícil, né? É A muito Fiorentina já é raro. mais roxo, daí, porque o roxo também tem pouco. Roxo tem pouco porque essas cores aí também, nos tempos mais antigos, são cores de difícil replicar. Você tem reprodutibilidade. E para você conseguir o pigmento, entendeu? Por O isso que o roxo era a roxo. cor da nobreza e tudo, né? Exatamente, a própria Fiorentina, né, usa esse viola e tal. Então, principalmente no Renascimento, era muito difícil você conseguir esse pigmento. Depois que se conseguiu a tecnologia, beleza. Aí virou uma explosão. Mas é muito raro você ter a cor roxa, você ter o próprio rosa, até por conta do simbolismo dentro do Ocidente que essas cores tiveram durante muito tempo. Agora, com os novos movimentos comportamentais, sociais e tudo mais, você começa a ter uma dissociação, mas essas cores estavam mais atreladas ao universo feminino, ao universo fashion, né? O próprio universo gay, e isso era repelido pelo futebol, que sempre se caracterizou por ser um meio mais viril, né? Mais machista e tal.
com todas as questões que a gente já debateu e tem sido debatidas. Então, até do ponto de vista de você ter a adoção desse tipo de uso de cor por homens que têm um viés um pouco mais conservador, é mais raro. Então, os clubes optavam na construção de hino básico, né? Preto, branco, vermelho, azul e tal, amarelo. São cores mais universais, né? Teoricamente, eram cores mais universais. E essas mudanças comportamentais também contribuem para que você consiga disseminar esse novo conceito. E aí o lance da Adidas que você falou, não ter disponibilidade da quantidade da demanda, é porque você tem esses fenômenos pop, que são esses jogadores. Obviamente que a marca sabia que ela iria ter que lançar ao mercado mais produtos, porque a demanda iria crescer, principalmente na chegada do Messi, porque é uma novidade, perdão, mas você não está preparado, né? Então eles preferem criar até uma demanda reprimida e criar desejo até para poder cobrar mais caro, e aí vira uma estratégia também por acaso, do que você lançar um monte de produtos ao mercado e deixar esses produtos encalhados, né? O que você ajuda só é o pirata, né? Que acaba fazendo muito também e vendendo bem do caminho, mas acho que Verdade. desde o começo as camisas, desde o começo não, mas acho que desde os 90 para cá, é uma luta sempre das camisas oficiais versus as piratas, até pelo preço, mas não só por causa disso, às vezes até para você poder encontrar elas, né? Porque às vezes você não consegue encontrar em todo lugar. Hoje é mais fácil, mas já foi também. Mas agora, para terminar, você fala muito de camisa e muitas vezes você fala mal de camisas, né? Até um dos vídeos que mais você vai lá são as piores camisas de tal time, assim. Acho que a internet gosta muito de ver o pior das coisas, às vezes, né? Ao mesmo tempo, você também faz vídeos de boas, tudo assim, mas as marcas, você às vezes tem relações com as marcas, né? Até por receber produtos e tudo, elas não chegam a reclamar de você falar mal de algum produto, já chegou a ter algum problema nesse sentido? Ou pelo jeito que você faz, você não fala mal da camisa no sentido de feia ou por ser de tal clube? É mais pela questão de design mesmo, né? Cara, muito bom poder responder essa pergunta. Olha, por incrível que pareça, nunca tive problemas, tenho ótimo relacionamento com as marcas, nunca fui patrocinado efetivo, mas eu tenho, assim, uns namoros ali, uma hora com a Adidas, atualmente estou com a Puma, né, eles sempre mandam alguns seeds e a gente agradece, podem mandar o quanto quiserem e tal. Mas, assim, o que eu acho que eles percebem é que quando eu faço, por exemplo, essas tier lists que você tem que fazer, porque, enfim, isso atrai público, o próprio algoritmo das plataformas está um pouco viciado nesse modelo, porque é o que as pessoas querem consumir. O que eu procuro fazer é o seguinte: obviamente que você tem ali o gancho, né, a isca, para você atrair a audiência, para que eles assistam e vejam o que você está falando, mas eu sempre analiso sobre um ponto de vista muito técnico e eu trago muito embasamento, né? Então eu não fico na polêmica pela polêmica, esbravejando ou de uma maneira histriônica só para poder criar, sei lá, engajar a pessoa pela raiva, sabe? Eu não faço isso de maneira nenhuma, nunca. Então isso também me credibilizou e me parametrizou, tanto que assim, existe muito respeito, como eu falei, porque eu levo a sério o que eu estou falando ali, não estou fazendo, assim, óbvio que tem umas questões que eu trago um pouco mais humorada, trazer uma coisa técnica de uma maneira mais leve para você ficar com conteúdo que no final do dia é entretenimento com informação, né, um infotainment. Mas eu não vou ali com o objetivo de destruir a marca, muito pelo contrário, muitas vezes quando eu estou falando ali, provavelmente são coisas e questões que eles já sabem e não conseguiram fazer por alguma questão técnica também, que às vezes inviabiliza, entendeu? E às vezes eles usam muito do que foi dito ali, eu já vi acontecer, eles jamais vão admitir, mas já vi acontecer de eu falar determinada coisa num vídeo e na sequência ali na próxima coleção ou na outra, você vê exatamente aquilo que foi dito. E e quem acompanha o canal, e você sabe como que a internet é, né? Você tem lá os espiões de internet, os detetives, a galera vai lá e acaba identificando. Então, assim, e da mesma maneira quando eu falo das 10 melhores. Então, como eles veem que é um trabalho embasado tecnicamente, que não tem viés político, que eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Então, o foco realmente é trazer a melhor informação possível
parametrizar o consumidor / torcedor para ele poder fazer a compra do melhor produto e tal, eu acho que existe esse respeito. E até agora, apesar de eu ainda ser um canal de nicho, né, ter bastante visualizações, mas os conteúdos acabam penetrando as redes sociais de outra maneira, eu nunca tive problema não. Espero continuar não tendo, né? Agora, para finalizar, eu abro espaço para o convidado poder falar sobre o trabalho dele, onde você consegue encontrar tudo o que ele faz, os meios de rede social, tudo que ele faz, e abre espaço para poder o pessoal conhecer ainda mais do trabalho. Pô, obrigado pelo convite, Rodrigo. Eu adorei participar aí com você. Sucesso na tua caminhada. Espero que a gente possa ver mais vezes. Bom, quem quiser me encontrar em todas as redes sociais, você vai procurar ou Glauco Diógenes, né, Mago, ou você pode colocar É Quarta-feira. O É Quarta-feira é um hub hoje de conteúdo dentro do YouTube, que eu tenho ali o Resenha Mágica, que é um podcast que fala sobre camisas, os convidados levam suas camisas. Tem também, dentro do próprio Quarta-feira, como eu estava conversando aqui com o Rodrigo, as análises em cima dos uniformes, das chuteiras e dos clubes, enfim, dos brasões dos clubes, o que está acontecendo de mais relevante dentro do universo do futebol. Faço live também, que é a Live Mágica. Toda sexta-feira a gente tem um resumo do que aconteceu de mais importante no design esportivo. E ali eu apresento com o Cravo, que é o Paulo Lima, que está em Portugal, fazia as camisas do Santa Cruz. E agora tem o professor Marcelo, que se juntou a gente, que tem uma visão mais acadêmica. Então a gente consegue trazer essa coisa de entretenimento, profissional da área, um cara da área acadêmica, para a gente poder trazer visões diferentes a respeito dos lançamentos que acontecem. Convido vocês a conhecerem. Obrigado novamente pela oportunidade. Quem quiser mandar DM, mandar mensagem pelo WhatsApp, grupo de Telegram, a gente está respondendo todo mundo. Obrigado mesmo de verdade pelo espaço aqui para poder falar dessa coisa tão maravilhosa que é o design esportivo. Eu que agradeço também ao pessoal que assistiu e ouviu até aqui. Eu tenho feito algumas entrevistas, a última você pode ver foi com o Gabriel Carneiro, antes tem o Caio Nascimento, antes o Bruno Rodrigues, e já tem uma lista grande agora de entrevistas. Essa aqui não sai no dia que eu gravo, mas quando você está vendo já tem as outras para você assistir aí. Então é isso, obrigado a todo mundo que acompanhou, até o próximo vídeo, valeu!